Meu nome é Laine Rodrigues, eu venho de uma família adventista, eu sou adventista de berço, e a minha trajetória com Deus foi um tanto quanto conturbada desde o início. Eu sempre fui uma pessoa questionadora, cética, então eu procurava sempre entender a origem do universo, o que Deus era, eu tentava sentir quem era Deus, eu pedia para Deus falar, me mostrar que Ele estava ali vivo. E eu não tive essas respostas quando eu pedia, quando eu tinha ali meus cerca de 12, 13, 14 anos. E quando eu fiz 16 anos, que foi o meu afastamento total da igreja. A Argentina foi uma quebra de expectativa muito grande. Quando eu cheguei lá, eu pensei que eu seria feliz, que eu estaria realizada, que eu seria feliz emocionalmente, mentalmente, profissionalmente também. E não foi isso que aconteceu. Quando eu me vi lá sozinha, sem minha família, sem amigos, em um país com estranhos, que eu era estranha ali, na verdade, que eu teria que falar uma nova língua, eu não tinha apoio, então eu me desesperei. E a minha vida, a minha mente, que já não estava muito boa antes de ir para lá, piorou quando eu cheguei lá. Na Argentina, eu fui diagnosticada com ansiedade e depressão, que eu fiquei um pouco relutante, porque na minha cabeça eu não tinha. E então, a partir disso, eu vou mudar de vida. Eu vou procurar fazer alguma coisa para me reerguer. Em julho de 2024, que foi o auge da minha tristeza e descontentamento com a vida, eu estava sozinha no meu apartamento e eu me encontrei chorando na varanda, chorando desesperadamente, assim, nada conseguia me acalmar. E eu lembro que eu chorava orando, pedindo para Deus, apesar de estar distante dele, pedindo para Deus para me mostrar que eu não estava só, para mostrar que eu queria que Deus me mostrasse que Ele estava ali, que eu não estava só. E eu lembro que eu senti, foi ali que eu senti um abraço, parecia um abraço de Deus. E eu senti que era aquilo ali que faltava, era Deus me falando que eu deveria voltar para os braços dele. E foi então que nesse dia, ouvindo a música Sou de Jesus, que eu falo muito nessa música, eu percebi que era a hora. Já tinha passado da hora de eu voltar para os braços de Cristo. E então foi quando eu decidi ler a Bíblia. E estudei a Bíblia por um ano para me reconectar com Deus e reaprender tudo aquilo que, apesar de ter sido nascida e criada na igreja adventista, muita coisa eu não sabia. Então eu tive que aprender tudo do zero. Eu confesso que eu orava pouco. E eu acho que eu orava quase nada desde que eu me afastei. Foram poucas as vezes que eu sentei, eu fiquei de joelhos e orei. E eu comecei a orar novamente em 2024, quando eu cheguei na Argentina. Que no primeiro dia que eu cheguei, eu fiquei de joelhos e orei. Mesmo que não acreditando muito, um pouco distante dele, ainda estava ali no fundinho ali do coração que Deus estava ali por mim. No início eu sentia que eu estava fazendo mais por obrigação, mas com o passar do tempo, quando se criou um hábito, eu sentia assim que me ajudava a seguir com a minha vida lá. Quando eu voltei para o Brasil, eu não estava com o emocional bom. Eu estava com muita ansiedade porque eu estava voltando da Argentina, do meu sonho de fazer medicina. E eu estava desacreditada da vida, apesar de ler religiosamente todos os dias a Bíblia. Eu ainda não tinha criado uma conexão tão grande com Deus. Tinha cerca de 6 meses que eu estava lendo a Bíblia. E eu voltei em dezembro, eu me isolei. Eu me isolei na minha casa, claro que eu matei a saudade da minha família, mas eu me isolei, porque
eu me senti perdida, eu achei que o meu tempo tinha acabado. E... enfim, eu me isolei acabei me isolando da minha família, de certa forma, até que quando chegou um período do retiro, mais ou menos umas 3 semanas antes, a minha irmã, Luana, e meu cunhado, William, me chamavam insistentemente para ir para o retiro de Imperatriz. E eu não queria ir. Eu recusei algumas vezes, até que uma semana antes, mais ou menos, eu decidi sim ir. Dei essa abertura para Deus na minha vida. E foi no retiro que eu senti Deus voltando para minha vida. E foi no retiro que eu encontrei pessoas maravilhosas na cafeteira que me acolheram. Eu me senti muito querida lá. E eu percebi que eu não deveria ter saído dali. Que ali era o meu lugar. E foi no retiro que, durante as programações do retiro, eu estava lá com meu cunhado e minha irmã. E eu estava sempre ouvindo, Laene, o que é, Luana? Fala, William. E eles, eu não te chamei. E eu, como assim vocês não me chamaram? E novamente, todos os dias do retiro eu escutava, Laene. Aí eu, nossa, o que é isso? Até que a minha irmã falou assim, Laene, será que não é Deus te chamando? E eu fiquei pensando, será que não é? E aí eu percebi que Deus não tinha me abandonado, que Ele ainda me via. Ele sabia que eu precisava dele. E estava ali para me amparar. E me amparou como tem me amparado até agora, até hoje. Ali foi um momento que me marcou muito, porque foi quando a ficha realmente caiu de que Deus estava ali por mim. E que era hora de eu voltar para a igreja. Meu rebatismo hoje significa um recomeço na minha vida. Uma nova história que eu vou começar a escrever. Porque eu senti muito essa necessidade de me batizar novamente, porque agora é de coração, é total de alma, eu estou totalmente entregue a Cristo. Porque quando eu me batizei a primeira vez, eu era criança, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. E hoje eu sinto que é algo genuíno, é algo que eu realmente quero, que eu realmente sinto que eu preciso. E eu tenho certeza que é o início de uma nova história muito bonita que eu quero escrever junto a Cristo. Se você pudesse resumir em uma frase, o que Deus fez na sua vida? Eu diria que Deus me salvou da morte. Perdão, Senhor. Chegou os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar. Mas ao clamar o nome do Salvador, pedi o perdão naquela sincera oração. Cristo disse, vai, não te preocupas, a minha promessa aqui está. Os teus problemas, sim, eu resolvi, não há mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, meu sangue te resgatou.